a mais uma videoaula de biologia. Hoje nós vamos falar a respeito da genética, da interação gênica. Antes de eu começar a aula de hoje, nós vamos falar de epistasia, na verdade nós vamos continuar a interação gênica e entrar em epistasia. Eu queria fazer uma observação, tá? Vejam só, aqui na aula passada eu falei sobre interação gênica e dei o exemplo da interação gênica, tá, das penas dos periquitos, que foi aquela que nós falamos na nossa live, beleza? Pintou uma dúvida, alguns alunos entraram em contato comigo, tá? Para falar que no livro de vocês o termo genes complementares estavam sendo utilizado, ou está sendo utilizado para epistasia duplo recessiva, que eu vou falar isso mais tarde, tá? Eu consultei o livro e consultei outros livros também, e de modo geral é um termo que ele acaba sendo dúbio, tá? Então assim, alguns livros tratam a genética clássica, ela trata o termo genes complementares sobre sinônimo de epistasia ou interação não epistática, que foi o caso da pena dos periquitos que nós citamos como exemplo na live, ok? Outros livros, inclusive o que a gente usa aí no colégio, da Sônia Lopes, volume único, ele acaba trazendo o termo genes complementares para uma epistasia duplo recessiva, tá? Eu vou manter aqui os dois termos, na verdade. Eu vou usar o tradicional, o que os vestibulares cobram, tá? Mas eu vou fazer esse adendo, vou fazer essa observação para que vocês saibam também, quando vocês forem estudar, que genes complementares também podem ser utilizados para essa duplo recessiva, tá? Isso não vai comprometer de maneira alguma o ensino, o estudo de vocês, porque é um assunto que é pouquíssimo explorado e como tem divergências em alguns autores, provável que eles não cobrem isso em vestibulares, tá? Então o que importa é a essência do processo, é como você vai descobrir o resultado lá do cruzamento entre o casal de periquitos, tá? Para ver a cor das penas e tal. E não necessariamente haverá discussão se é genes complementares ou é não epistática, é para onde vai ser utilizado, tá? Então eu só queria deixar isso claro antes de eu iniciar a nossa aula, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, já falei sobre essa tabela, né, eu coloquei como genes complementares, coloquei entre parênteses, também pode ser conhecido como interação não epistática e epistasia, tá? E herança poligênica. Falei aqui da pena dos periquitos, né, 9331, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interação gênica nas galinhas, ok? Interação gênica nas galinhas. Então veja só, nas galinhas nós temos dois genes que interagem, dois genes que se complementam, daí o termo genes complementares, na determinação da crista das galinhas. A gente tem o gene R e o gene E. O gene R, ele determina, né, na verdade, quando os dois genes aparecem juntos, tanto o R quanto o E, determina um tipo de crista chamado de crista nós, que é uma galinha do tipo Malaya, tá? É chamada crista nós R-E-. Se nós tivermos uma interação em que nós tenhamos um gene duplo recessivo aqui, ó, Ezinho, com um R, dando esse fenótipo, esse genótipo aqui, R traço, Ezinho, aí não vai ser mais crista rosa, vai ser a chamada crista nós, tá? Ou Wyandotte, que seria o tipo da galinha. Esses nomes são meramente ilustrativos, não se preocupem com isso, ok? Continuando, se nós tivermos o primeiro gene recessivo, Rzinho, mas interagindo com um segundo gene dominante, R-traço, nós teremos um R-traço, o chamado fenótipo ervilha ou brama. Lembra que exão, ó, isso é para facilitar a vida de vocês. Exão, só tem exão, ervilha. Só tem Rzão, rosa, tá? Então já facilita bastante essa lembrança a respeito do genótipo das galinhas, tá bom? Então, continuando aqui. Agora, se for um genótipo, né, duplo recessivo, Rzinho, nós temos o chamado crista simples, ou Leghorn, né, seria o tipo da galinha aqui, ok? Então, vamos lá agora para o cruzamento. Antes, só para vocês verem aqui, esses são os tipos de galinha, tá? Na verdade, pode ser galo, galinha, tanto faz, é o nome, né? Mas eles têm crista.
tá? Então, ó, se tiver só um Rzão, Ezinho, Ezinho, Rzão de rosa, essa seria a crista rosa. Rzinho, Rzinho, Ezão, isso aqui seria de crista ervilha. A simples, sem nenhum dominante, crista simples, que é aquela cristona, punk ali, né, grandona do galo, ou da galinha também, tá? E se tiver os dois dominantes, Rzão e Ezão, é a crista nós, que parece uma boinazinha, ó. Temos algo aqui familiar, hein, gente, ó. Parece uma boinazinha essa crista nós, ok? Fazendo aqui aquele cruzamento padrão, se eu pegasse uma galinha de crista nós pura com uma galinha de crista simples, perceba que eu não preciso falar galinha de crista simples pura, porque ela sempre vai ser pura, tá? Eu vou ter um cruzamento F1 100% galinha de crista nós heterozigótica, porque aqui só pode produzir um tipo de gameta, lembra? 2 elevado a n, n é o número de heterozigotos, não tem heterozigoto aqui, então é 2 elevado a 0 igual a 1, 2 elevado a 0 igual a 1, tá? Então aqui só pode produzir Rzão, Ezão desse lado, Rzinho, Ezinho desse lado. Juntando os dois, nós temos 100% de híbridos. Agora, se eu fizer um cruzamento entre dois de híbridos, nós vamos ter a tabela gigante, tá? De 16 descendentes, porque vão ser 4 descendentes desse, 4 gametas desse indivíduo, 2 elevado ao quadrado, porque agora eu tenho um heterozigoto, 2 heterozigotos, 2 ao quadrado 4, mesma coisa aqui, 2 ao quadrado 4, 4 gametas diferentes desse vezes 4, dá 16 descendentes no total. Sendo que aqui eu posso fazer aquela proporção mendeliana, né? Se eu contar, se tem pelo menos um Rzão e um Ezão, é crista nós. Então veja que eu tenho 9 dos 16 de crista nós, ok? Se eu tiver um Rzão e Ezinho, Ezinho, eu vou ter a chamada crista rosa, que é esse caso aqui. Um Rzão, Ezinho, Ezinho. Um Rzão, Ezinho, Ezinho. Um Rzão, Ezinho, Ezinho, ok? E se nós tivermos um Rzinho, Rzinho, Ezão, traço, nós vamos ter aqui a crista ervilha. E finalmente, se tiver todos recessivos, nós teremos a crista simples. Esse é o exemplo, então, da tipo de crista de galinha. Lembra que você não vai fazer a tabela para 16 descendentes, você vai usar a proporção fenotípica mendeliana 9, 3, 3, 1. Tá? Sendo assim, vai facilitar a sua vida nesse caso, quando você jogar aqui 9, 3, 3, 1, nesse cantinho aqui, 9 galinhas, 16 galinhas do tipo nós, 3, 16 do tipo rosa, 3, 16 do tipo ervilha e 1, 16 do tipo simples, tá? Já que eu tinha colocado aqui, deixa eu passar rapidinho, já deu para ver aqui a interação de pimentão. Vou fazer outro adendo aqui, outra correção, tá, gente? Na live eu falei que um exemplo de genes complementares também poderia ser... eu falei que um exemplo de epistasia poderia ser de pimentão. Só que, na verdade, o exemplo que eu dei, que eu tentei falar, eu falei pimentão, era abóbora, tá? Então, lá na epistasia, se você fizer essa anotação aí, faz a correção. Quando eu falei pimentão, na verdade era abóbora. Pimentão entra agora, que é nos genes complementares, tá? Então vamos lá. Olha só, o pimentão, o que acontece? Raciocina que é muito parecido o que a gente falou sobre as penas dos periquitos, os cristas de galinhas e agora o pimentão. Olha só. O pimentão ele tem um gene R maiúsculo, um Rzão dominante, que produz pigmento vermelho. Já o seu recessivo, Rzinho, Rzinho, não tem pigmento, ok? Não produz vermelho. Tem um gene que interage com ele, por isso que é interação gênica, que é um gene complementar, tá? Que é Czão traço, que permite a decomposição da clorofila. Lembra que clorofila é verde, dá o aspecto verde para o fruto. Todo fruto, de modo geral, quando está verde, é verde. Tomate, manga, pimentão, entre outros frutos. O nome não é por acaso, tá? Então, quando tem esse gene aqui, Czão, ele decompõe a clorofila quando o fruto fica maduro. Lembrando que pimentão é um fruto. E se tiver Czinho, Czinho, ele permite a permanência da clorofila. Então veja o que vai acontecer aqui, ó. Quando nós tivermos um pimentão
que tem ambas características dominantes, tem tanto o Rzão quanto o Czão, lembra que o Rzão determina o vermelho e o Czão significa sem clorofila. Ou seja, ele tem vermelho e tirou a clorofila do fruto, então fica um fruto vermelho. Nesse caso, ele tem um Rzão de vermelho e um Czinho que significa com clorofila, ó, CC, com clorofila. Então é vermelho mais o verde da clorofila vira roxo. Rzinho significa sem pigmento. E o Czão significa sem clorofila, tá? Então, se não tem o pigmento vermelho e não tem o verde, ele vai ficar branco. Não, nesse caso não vai ficar branco, ele vai ficar amarelo. Por quê? Porque além da clorofila existem carotenoides, existem pigmentos além da clorofila que facilitam a fotossíntese. Então ele degradar a clorofila, não degrada os carotenoides. Então por isso que aparece o pimentão amarelo ao invés de ficar branco. Pelo raciocínio, ele poderia ficar branco, mas na verdade ele vai ficar amarelo. E por último, nós temos aqui o sem o vermelho, tá? E com a clorofila. Nesse caso, o que vai acontecer? Sem o vermelho e a presença de clorofila, o pimentão vai ficar verde. Se nós fizermos um cruzamento entre duas plantas que produzem pimentões vermelhos de híbridas, nesse caso aqui, nós vamos ter a proporção mendeliana, 9, 3, 3, 1. 9 pimentões vermelhos, 3 pimentões roxos, 3 pimentões amarelos e 1 pimentão verde. Olhando. Então aqui nós temos os pimentões, tá, de várias cores. O pimentão vermelho é Rzão traço, Czão traço. O pimentão roxo é Rzão traço, Czinho. O pimentão amarelo é Rzinho, Czão traço. E o pimentão verde é Rzinho, Czinho. Tá legal? Bom, gente, o próximo assunto aqui é epistasia, tá? Então vamos ver o que é epistasia, o que essas galinhas têm a ver aqui. Então vamos lá. Epistasia é caracterizada pela presença de um gene epistático capaz de inibir o chamado hipostático, localizado em pares cromossômicos diferentes. Daí, mais uma vez, falar que pertence à segunda lei de Mendel, porque sempre os genes envolvidos estão em pares cromossômicos diferentes. Tá? É importante frisar a diferença entre epistasia e dominância. Dominância é quando o azão inibe o azinho. E eles são pertencentes ao mesmo gene. Eles são alelos de um mesmo gene, estão no mesmo par cromossômico. Epistasia é quando o azão inibe o bezão. É quando o azão inibe o bezinho. Tá? Então, nesse caso, ele está influenciando em outro par de genes, em outro par de cromossomos. Isso passa a ser epistasia e não simplesmente dominância, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. A epistasia pode ser dominante, o caso que eu vou dar o exemplo aqui. Ela pode ser recessiva e também ela pode ser duplo recessiva, tá? Que eu vou acrescentar aqui para vocês, beleza? Primeiro caso, epistasia dominante nas galinhas. O alelo Czão, ele determina plumagem colorida, ou seja, a galinha é colorida, ela pode ser preta, pode ser roxa, pode ser marrom, sei lá, o tipo de galinha que ela pode ser, tá? Enquanto o seu alelo Czinho determina plumagem branca. Então vamos lá. Temos ali a relação entre os dois alelos do mesmo gene. O Czão fala que é colorido, o Czinho fala que é branco, tá? Então se fosse assim, nós teríamos mais ou menos, numa proporção mendeliana, 3 coloridas para uma branca, no caso de uma F2, um cruzamento de galinhas heterozigóticas, tá bom? Só que vamos ver que não é só isso que vai acontecer. Aí, ó, o alelo Izão, vamos chegar aqui na inibição, Izão inibe a coloração da plumagem e o alelo Izinho permite a coloração. Então vamos pensar da seguinte forma, tem Izão, inibiu coloração. Tem Izão, inibiu coloração. Repete comigo. Tem Izão, inibiu coloração. Tem Izinho, permitiu coloração. Tem Izinho, permitiu coloração. Beleza? Então, ó, se eu olhar para esse genótipo, Czão traço, Izinho. Izinho, acabei de falar. Izinho permite coloração. E o Czão é colorido. Então, essas galinhas serão coloridas. Seria a única opção em que essas galinhas serão coloridas. Tá? Qualquer outro tipo de genótipo, as galinhas serão brancas. Por quê? Czinho é branco, Izinho permite, mas ela já é branca, então não adianta nada. Elas são brancas porque elas não apresentam pigmentos. Já é este tipo aqui de genótipo, Czão traço, Izão traço, é branco,
Não porque não tem pigmento, porque o Czão gera cor, mas é o isão que inibe coloração, tá? Então ela é branca porque o isão impede que a coloração aconteça. Então veja esse exemplo. Aqui eu tenho um galo, Czinho, Czinho, isão, isão, ou seja, ele é branco porque ele não tem pigmento e também ele inibe coloração. Ele é puro. E aqui eu tenho uma galinha colorida, Czão, Czão, izinho, izinho, também é puro. Eu vou ter uma F1 100% galinhas brancas heterozigóticas. E aí, se eu fizer aquele cruzamento clássico, aquela tabelinha clássica, olha o que eu vou achar aqui. Já pode pensar, ó. Você já pode pensar no 9331 aí, tá bom? Vejam só. Então aqui eu vou ter Czão, Czão, isão, isão, Czão, Czão, isão, izinho. Ou seja, se tem um Czão e tem um isão, inibe coloração, então é branco, tá? Se tem um Czão, mas tem izinho, izinho, é a única possibilidade da galinha ser colorida. Agora, todo o resto vai ser branco, no caso, porque tem isão, que inibe coloração, e o último caso ali embaixo, que é o duplo recessivo, ele permite a coloração, mas o Czinho já não tem coloração, então ele é branco. Então, se eu somar tudo isso aqui, gente, vai dar 3 coloridas e eu somo que é igual de 13 brancas, tá? Então, nos genes complementares, a gente não tinha essa relação de somar, porque a gente tinha fenótipos diferentes. Era periquito verde, amarelo, azul e branco, era galinha noz, rosa, ervilha e simples, era pimentão vermelho, roxo, amarelo e verde. Não precisa somar. Continuava 9331. Agora aqui a gente vai ter um número de fenótipos diferente do número de genótipos, menores que o número de genótipos. Então a gente vai ter que somar os iguais, como eu fiz ali. Ficou branco, colorido, branco, branco. Eu somo os iguais, eu somo os brancos. Então vai dar 13 para 3 e não 9331. Essa variação, tá, da proporção fenotípica mendeliana padrão 9331 também é uma característica de interação gênica, só que nesse caso são gene, chama epistasia dominante. Epistasia dominante, tá bom? Agora a gente vai para o próximo caso de falar de epistasia recessiva nos cães labradores. Vamos lá? Olha esse exemplo aqui, cães labradores e epistasia recessiva. Ó, 2 genes condicionam 3 tipos de pelagens e cães labradores. O labrador preto, o labrador chocolate ou marrom e o labrador amarelo ou dourado. Tá? Essa seria a denominação para a pelagem dos labradores. Aí vai lá. O gene, o alelo Bzão, determina a produção de pigmento preto. Então, se o cachorro, teoricamente, tiver Bzão, ele vai ser preto. Mas espera aí, ó. O alelo recessivo Bzinho, se eu sei que é Bzinho é recessivo, ele tem que estar em dose dupla Bzinho, Bzinho, determina produção de pigmento marrom. Então, não tem dúvida, tá? Bati no meu microfone aqui. Não tenho dúvida. Se ele é Bzão, ele é preto. Se ele é Bzinho, Bzinho, ele é marrom. Se encontrar, no caso, o Bzão, Bzinho, ele continua sendo preto. Dominância normal, a gente já viu isso aí. Então, se fosse só isso, só existiria cachorro preto e cachorro marrom em labradores. A gente sabe que tem labrador dourado. Como é que acontece a interação, o surgimento desse cachorrinho dourado? Vamos lá. Ó, o alelo Ezão, que é um outro gene, em outro cromossomo, tá? Determina a deposição, né, a deposição de pigmento no pelo. Enquanto o seu alelo Ezinho, ou seja, recessivo, não permite que essa deposição aconteça. Então vamos lá. Bzão é preto, Bzinho, Bzinho é chocolate ou marrom, Ezão permite a cor e Bzinho não permite. É isso que a gente tem que lembrar aqui para fazer o exercício, tá? Normalmente já vai vir nos enunciados, eu só preciso montar e executar o exercício em questão. Vamos lá. Cachorros Ezinho, Ezinho não tem pigmento nos pelos e tem a pelagem dourada. Ou seja, independente do que esse cachorro dourado tenha, Bzão ou Ezinho, Bzão ou Bzinho, desculpa, independente se aquele outro gene está falando preto ou marrom, o Ezinho acaba com a história. Ele fala, não vai ser preto nem marrom, vai ser dourado, que eu não vou permitir que essa cor se expresse.
Animais que têm o esão permite a cor. Aí a cor dele vai depender do gene B ou Bzinho. Aí vai ficar dessa forma. Os cães pretos, eles são permite o preto, Bzão traço, Ezão traço. Os cães chocolates ou marrom são permite o marrom. E os cães dourados são Ezinho, Ezinho, independente do gene B, tá? Então fica dessa forma. Uma coisa interessante é o seguinte, o gene Ezinho, Ezinho, o alelo Ezinho, Ezinho, não permite a pigmentação dos pelos, mas ele permite a pigmentação do nariz. Então veja que curiosidade, você pode ter nesse caso, esse cão com esse genótipo, Bzão traço, Ezinho, Ezinho. O que significa? Não permito pigmento nos pelos, seu pelo vai ser dourado, mas você pode ter o nariz preto, tá? Então, se o outro cachorrinho for Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, não permite o pigmento nos pelos, mas o nariz do cachorrinho vai ser marrom ou chocolate. Tem essa diferença entre os cães dourados, tá bom? Então, aqui mais uma vez aquela mesma tabelinha que eu estou usando. De um lado eu tenho um cachorro preto puro, Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Do outro lado um cachorro dourado puro, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, tá? Poderia ser cachorro dourado puro, Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho? Poderia também, tá? Porque nesse caso, quem mexe ali com a cor do pelo é o Ezinho no caso, ok? Mas nesse caso nós vamos ter um F1 100% cães pretos heterozigotos. E se nós fizermos o cruzamento da F1 para ver F2, tá? Nos cães de híbridos, nós vamos ter aquela tabela padrão que a gente está falando, estou falando direto, que não é para você fazer isso nos exercícios e nem no vestibular. Eu só estou mostrando como é que faz, que eu quero que você use a proporção mendeliana 9331, tá bom? Então vamos lá. Aí nós vamos ter o seguinte, voltou. Tudo que tiver Bzão traço, Ezão traço significa permite o preto, são cães pretos, tá? Tudo que tiver Bzão traço, Ezinho, Ezinho, o Ezinho bloqueia, então Ezinho é dourado, dourado de nariz preto, mas eu não vou falar do nariz aqui, eu quero falar só da cor do pelo, tá? Tudo que for Bzinho, Bzinho, Ezão traço, permite a cor marrom ou chocolate. E tudo que for Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, não permite. Neste caso, vai ser dourado também. Quando eu juntar tudo, olha lá, proporção genotípica e fenotípica. A proporção mendeliana fenotípica da F2 para um cruzamento entre dois cães pretos heterozigotos ficaria dessa forma. 9331, sendo que 9 são pretos, 3 são chocolates, 3 são dourados e 3 e 1 é dourado de novo, tá? De novo, vou repetir. 9 são pretos, 3 chocolates, 3 dourados e 1 dourado. Só para não ficar repetindo 3 dourados e 1 dourado, eu somo tudo na proporção. Então vai ficar 9 para 3 para 4 e não 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então 9 para 3 para 4, 9 pretos, 3 chocolates e 4 dourados indica que é um caso de epistasia recessiva. Perceba que no exemplo das galinhas, onde a epistasia era dominante, eu tive um número maior do que 9, 13 para 3. Isso caracteriza uma epistasia recessiva. Perceba que agora eu tive um número menor do que 9, e diferente de 3. 9 para 3 para 4, que é a soma entre as duas características recessivas no caso. Então isso é um parâmetro para você identificar, tá? O tipo de epistasia, se ela é dominante ou se ela é recessiva. Para fechar essa aula, vamos ver o duplo recessivo agora. Ah, claro, esqueci de mostrar para vocês os lindíssimos, fofíssimos cães labradores, né? O nosso preto aqui, que é o Bzão traço, Ezão traço, o dourado, que é o Ezinho, Ezinho, né? Independente do gene B, e esse chocolate que é Bzinho, Bzinho, Ezão traço, tá bom? E para fechar essa questão, a surdez, que é uma duplo recessiva, epistasia duplo recessiva. Por quê? O gene Dzão determina a formação da cóclea, tá? E o gene Ezão a formação do nervo auditivo. Ambos são fundamentais na audição, porque a cóclea e o nervo auditivo são complementares ali, eles são interligados e a audição deve-se ao bom funcionamento dos dois, tá? Então, se o indivíduo apresentar qualquer gene na forma recessiva,
seja ele aqui, ó, um Dzinho, Dzinho, Ezão traço, um Ezinho, Ezinho, Dzão traço, ou os dois recessivos, ele vai ser surdo. Por quê? O Dzão, Dzinho, Dzinho, indica que ele não tem cóclea. Ele tem nervo auditivo, mas não tem cóclea. Só que isso não serve para nada, porque se ele não tem cóclea, ele não consegue ouvir. Se ele tem Dzão, ele tem cóclea, mas se ele tem Ezinho, Ezinho, ele não tem nervo auditivo. Vai ser surdo, não vai adiantar. E se ele não tem nem cóclea nem nervo auditivo, ele também vai ser surdo, tá? Não vai incidir num grau de surdez. Ah, esse cara é mais surdo que os outros. Não, nesse caso não. É uma surdez de nascença, é uma surdez absoluta. E, como a gente já viu, não existe surdo-mudo. Ele é surdo, ele não é mudo. Ele tem cordas vocais, ele emite sons, mas como ele nunca ouviu som nenhum, voz de ninguém, nenhum tipo de linguagem falada, ele não consegue falar. Ele emite sons, então ele não é mudo. Ele só vai ser mudo se ele não tiver cordas vocais, não é o caso. Por isso que o termo surdo-mudo não é usado mais atualmente, somente surdo, ok? Para o indivíduo se desenvolver a audição, é necessário, como eu disse, ter pelo menos um dominante em cada par. Então ele tem, né, audição. Se ele for Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezão, ou Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Qualquer um desses tipos aqui, ele tem audição. Então, se você está me ouvindo nesse momento, você é um desses 3 tipos de genótipos aqui, tá bom? Então, ó, já deu um spoiler. Como são genes localizados nos pares cromossômicos distintos, eles obedecem segundo a lei de Mendel. Se eu tiver 2 indivíduos duplo heterozigotos, no caso, olhando aqui, você acha que esse casal, ambos são surdos ou são audição normal? Normal, né? Por quê? Eles têm pelo menos um dominante em cada par. Nesse caso, não vou nem fazer a tabela, eu vou direto para o 9331. Desse casal com audição normal, dos filhos deles, 9 poderão ter audição normal, 3 poderão ser surdos por falta de nervo auditivo, 3 poderão ser surdos por falta de cóclea e 1 poderá ser surdo por falta dos dois. Então, vou somar os 3 fenótipos iguais para dar 7. Ou seja, eu tenho, neste caso, 9 normais, 7 surdos. Por isso que é uma duplo recessiva, tá? Nesse caso, acaba somando todas as outras. Você tem... É muito semelhante aqui com o que aconteceu lá das galinhas, só que lá era tipo um duplo dominante. Eu somei o 9, né, o 3 e o 1, então ficou 13, e ficou de um lado só um isolado, que era o colorido, ficou 3, 13 para 3. Isso é uma duplo dominante. Aqui eu tenho um exemplo de duplo recessiva. Eu tirei o dominante, que era o 9, e somei todo o resto nesse caso. Então ficou 9 surdos e 9 audição normal e 3 surdos. Agora a pergunta é, de um casal surdo, tá? Ambos são surdos. Eu posso ter crianças com audição normal? Então, assim, faça agora no seu caderno aí, faça essa resolução, me dê a resposta, que na live, né, depois que você terminar de assistir isso aqui, na live eu vou responder, tá bom, gente? Então é isso, tá? Fico por aqui, assistam a resolução dos exercícios na live e depois tirem as dúvidas, tá bom? Então, um grande abraço e tchau!